Alguém Glória a quer Deus. Atenção. Graças a Deus. Eu vou louvar aqui e passar pro irmão que ele já chegou. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas em valer pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, noite alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, ele ouvirá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencedo ele virá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencedo ele ouvirá. Amém, Jesus. Vamos receber a serva de Deus, a esposa do irmão, para fazer aquilo que Deus mandar no coração da tua serva. Vamos receber ela com palmas, palmas que Deus fiel, aleluia. Eu saúdo a amada igreja da Santa Paz. Igreja, vamos louvar um louvor para glorificar o nome do Senhor nessa manhã. É o número 5. Vamos glorificar Ele. Ele é digno de louvor. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira.
Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce povo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu será. Glória a Deus, bendito. Igreja, vamos ficar de pé, igreja, fazer uma breve oração pelos doentes, né? Glória a Deus, que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã é para se alegrar na presença do Senhor. Porque a igreja, quantos estão chorando, né? Perda do ente querido, nós estamos na casa do Senhor. Mas quantos já partiram e outros, morte, assim, acidentes, né? Tanta coisa, outros na UTI, na CTI, são jovens, são crianças, são anciãos. Então, nós todos os dias temos que glorificar ao Senhor, por deitar e acordar, mas não esquecer daqueles que estão chorando. Pessoas em cima de um leito de dor. Ontem eu estava assim, imaginando, meu Deus, como que pode uma pessoa ficar 6 meses, 1 ano em cima de uma cama? Porque a igreja tem que ter muito cuidado, né? As costas ferem. Quem já ficou com alguém no hospital doente sabe, né? E nós nunca devemos esquecer de orar. Quando você chega no hospital fazer uma visita e você apresenta aquelas vidas na mão do Senhor, ele sente uma alegria, igreja. Ele se sente tão bem, porque nós estamos na presença do Senhor. Fomos comprados pelos gloriosos sangue de Cristo. Mas tem muitas almas aí precisando desse Deus Santo, poderoso. Tem muitas almas para nós levar a palavra nos hospitais, nas ruas, onde você encontrar um necessitado. Vamos nessa manhã orar por essas almas. Glorioso, bendito, ó Deus, na tua santa presença, pedindo o Senhor perdão nossos pecados, que somos falhos, mas estamos aqui, Senhor, na tua presença. O Senhor vem ouvir a oração da tua igreja. Visita as famílias nessa manhã, meu Pai. Visita aqueles que são enlutados, Deus amado, Deus poderoso. Vai trabalhando em favor, papai amado, daqueles que estão no UTI, numa CTI, todos incubados, Senhor, quantos estão ali em coma, meu Deus, mas para ti nada é impossível. E aquelas criancinhas, papai amado, internada, meu Deus, vai te encontrar aquelas mães, Senhor, que não sabem o que fazer, mas se o médico dos médicos entrar, se o médico dos médicos visitar nessa manhã, eu creio que há, Senhor, a abundância, a saúde, Senhor, a restauração. Meu Deus, vai visitando todos os enfermos, os doentes. E se aqui entrou alguém, meu Pai, doente nessa manhã, o Senhor venha passar no teu bálsamo, tuas mãos poderosas. O Senhor venha curar, o Senhor venha fazer prodígio, maravilha. Aqui está, meu Pai, o cesto de oração. Venha passar, meu Pai, com o teu bálsamo santo, visitando cada vida, cada doente, cada família, cada um sedento da tua presença. Eu entrego, Senhor, todos nas suas mãos nessa manhã. Eu entrego, meu Pai, o teu servo também, que vai trazer a tua palavra. Os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que se faz presente. Os pastores, os obreiros, Senhor, os dirigentes da tua igreja.
Meu Deus, guarda eles do livramento. Abençoa nosso Brasil, Senhor. Abençoa a nação de Israel. Abençoa todas essas nações. Vai de encontro. Tu conheces, Senhor, o coração das autoridades. Vai visitando, vai repreendendo os assassinatos malignos. E tudo que não faz parte do reino sai do nosso meio. E dá graça e força à tua igreja para que ela venha permanecer, meu Pai, na tua presença. Fazendo, Senhor, o teu querer, fazendo a tua vontade. Eu entrego a família do teu povo nas suas mãos, a nossa família, a nossa parentela. Vai de encontro e alcança nessa manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Graças a Deus. Senta, meus amados. Eu estava te orando. E louvamos a Deus, não é, por esse momento. Não hoje cedo, mas essa época. Não somente hoje, a parte cedo, mas também a época que nós estamos vivendo. Estou referindo à salvação. Nós tivemos um comentário, continuaremos, sobre a doutrina mais fácil de se compreender até viver. Qual é? É bom que as irmãs saibam porque o dever de quem prega é o que Jesus mandou. Cristo, ele pregava ensinando. Todas as pregações eram instrutivas. Quem já leu isto? Não leu? Tem vários exemplos na Bíblia, ou todos os exemplos na Bíblia sobre as pregações de Cristo. Ele pregava instruindo. E ele terminava sempre dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Não é isto? As palavras que estou falando. E estes que davam ouvidos, eles sentiam firmes. De uma maneira toda importante, porque ele pregava na prática. Sabe o que é prática? É a pessoa falar e fazer. E ele expressou assim: o meu jugo é e o meu fardo. Isso é teoria só ou é prática? Irmãos? É teoria apenas ou é teoria e prática? Prática. Então veio o Espírito Santo para nos testemunhar quem é Cristo e quem somos nós. E o efeito importante que mais nós precisamos, salvação. As irmãs já estão se preparando para louvar. Isso é muito importante. Não é muito não, é tudo de importante. O louvor a Deus. Então, irmãos, nós estamos num tempo agitado por todos os lugares, mas só que, referente à salvação, sobre os salvos repousa confiança, tranquilidade. Estou referindo salvação. A salvação é a doutrina mais fácil de se compreender e sentir o efeito dela. Então nós vamos daqui a mais falar sobre o que a Bíblia diz sobre salvação. As irmãs se lembram que nós tivemos um comentário que nós estamos nós somos ingressados na 7ª promessa que Deus fez a Abraão. Isso é tudo, é uma segurança máxima, glória a Deus. Glória a Deus. É momento de cada momento de nós sentirmos essa segurança plena em Cristo Jesus, o Senhor da glória. As irmãs podem já preparar para louvar, não é? Coisa linda é a palavra de Deus. Ele é excelso, ele está em alto sobre o trono. Mas ele inclina para dar atenção aos humildes. Glória a Deus! Glória a Deus! Que ele está em excelso elevo, em alto sublime trono. Todavia, diz a palavra, ele inclina e ele dá atenção aos humildes. Seja ele quem for humilde, é a atenção de Deus. Vamos ouvir as irmãs louvar e bendizer o nome do Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Então, a senhor lá onde ele está, né? E até passar um aviso, mas foi bom. Maravilha. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Grupos Divina, damos a igreja com a paz do Senhor. Vamos buscar poder nos altos céus. Vamos dar glória, glória, glória a Jesus. Vamos clamar a Cristo com poder, até nos ver o todo santo aqui descer. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória com poder. Glória e o fogo vai descer. Aconteceu lá em Jerusalém. Maravilha. Espírito Deus mandou poder. E quando o fogo santo aqui caiu, a voz de Cristo todos os anjos. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória com poder. Glória e o fogo vai descer. Vamos dar glória, glória com poder. E aleluia, glória, glória a Jesus. Dando glória, vamos receber uma coroa lá no céu de Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória com poder. Glória e o fogo vai descer. Glória e o fogo vai descer. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade de explicar. Maravilha. A palavra é boa para mim, para você, para nós. Hoje está, minha esposa deu para ela aqui hoje, né? Ela estava também no trabalho lá na igreja. Eu, a gente estava trabalhando e nós somos auxiliadores, não é isso? Somos auxiliadores da obra de Deus. E somos também administradores das mordomias de Deus. Olha que maravilha! Nós somos administradores das mordomias. Cada parte da igreja que cabe a alguém, que alguém assume, ela está administrando o que está fazendo. Isso é coisa rica vindo de Deus. Administradores, nós somos. Um administra na limpeza, outros em outras partes, outros na parte financeira, no ministério da palavra. Todos nós administramos e desfrutamos do ministério da oração, não é isso? E é coisa para servir a Deus de uma maneira toda especial. Louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. Dá para nós louvar um hino, de repente, daqui a pouco já iremos meditar na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Glorificado é o nome dele para sempre. Aleluia. Vamos louvar o hino que quase todos sabem, o 46 da harpa. Um pendão real. Um pendão real. Nos entregou o Rei, todos nós. Então vamos louvar. Daqui a pouco queremos meditar na palavra de Deus. Os irmãos sabem que sempre tenho dito isto. O tempo é muito rico para servir a Deus. Ele nos anima, Ele nos reanima. Glorificado é o nome do Senhor da glória. A doutrina de Cristo sempre foi rica, abundante, espiritualmente falando. Vamos louvar um hino intitulado Pendão Real. Cante. Um pendão real nos entregou o Rei.
Vamos todos a Jesus leais, é o seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Tenha perguei seu perdão, firme sempre até morrer. E graças a Deus, aleluia, e sempre firme. O Senhor ordena que fiquemos firmes e Ele nos dá a capacidade para que sejamos firmes mesmo nele. Como diz a palavra de Deus, vamos orar a Deus, vamos pedir que a sua boa palavra continue trabalhando em cada coração. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor da glória, com a tua graça maravilhosa, santa e poderosa, meu Deus e meu Pai, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, que permanece, ó grande Deus, para sempre. Que assim seja. Amém. Abra as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 26. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor da glória. O livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, é o último versículo do capítulo 4 de Gênesis. Aleluia! Os irmãos procuram para juntos nós meditar bem nesta palavra, a palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Aleluia! Benditas o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Procurem todos para juntos nós meditar bem na palavra de Deus. Aleluia! Encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Já podemos ler, meus amados? Soldados nascem juntos, não é? Juntos. Versículo 26 é o contexto 25. O 25 é o texto da gravidez de Eva, nascimento do filho e a profecia. Olha que coisa linda é a palavra dele, do Senhor. Aqui no texto do 25 diz assim, olha, no 25, né? Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse, eis que Deus me deu outro semelhante, ou seja, eis que Deus me deu outra semente, está escrito na minha Bíblia, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26. E Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos. Vamos, já oremos, já nos meditamos. A palavra de Deus. Às vezes a gente, referente ao pecado do casal, Adão e Eva, e a providência de Deus sobre o casal. Muitas vezes alguém pergunta assim, nessa introdução, Adão foi salvo? Foi. É bom que saibamos com precisão na Bíblia. A Bíblia diz que Adão foi salvo, melhor dizer, não eu digo, a Bíblia diz que Adão foi salvo. Sim. Os irmãos compreenderam como a salvação simplesmente ela funciona tão bem. O pecado que Adão cometeu deu ele ao direito de viver
distante de Deus, destituído da graça, desprovido de tudo da vida e condenado, portador de uma condenação para sempre. Só que quando Deus fez a aliança adâmica, a primeira aliança adâmica, ele não fez somente a aliança, verbalmente falando, ele traçou plano, aleluia. Quando nós questionamos e sentimos o efeito maravilhoso da palavra, sentimos o efeito maravilhoso da salvação, porque ela tem raízes principais, tem raízes fundamentais. A palavra veio, ela veio na virtude do Espírito Santo, não somente na letra. A resposta é essa, é uma pergunta doutrinária, que todos nós devemos conhecer o centro da salvação, porque onde ele existe? Claro que sabemos que é em Cristo, mas os princípios, já que o casal pecou-se e ficou destituído da glória de Deus, Deus chama o casal, decola cordeiro, tipo de Cristo. Já leram isso? Não? Lê para nós aí, irmão, se a irmã puder, alguém, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 21. Aleluia! Olha, irmãos, a instrução sobre o ponto referente ao primeiro plano de Deus, jamais devemos descartarmos, mas segurarmos. Encontrou, irmã? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Pode ler. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. E o 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, Até o 23 também. sabendo o bem e o mal. E o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Os irmãos podem ver que Cristo, na Bíblia, ele é primeiro. Mesmo em forma de animal, houve o primeiro derramamento de sangue dentro do Éden. O Senhor da glória tirou aquelas vestes espaciais que Adão e Eva estavam vestidos de folhagem de figos, degolou animais. Isso estou referindo com uma segurança plena no original. A palavra no original diz que Deus vestiu Adão de peles de animais, peles frescas. Degolou animais, tipo de Cristo, ele é o primeiro, passou o sangue sobre o casal, e o casal agora, por fim, estava restituído, porém, perdendo o galardão do governo do universo. Mas corria o perigo também de uma reincidência, para que ele não literalizasse a questão, estendesse as mãos literariamente. Não era a árvore da ciência da vida. A árvore da vida é o símbolo de quem? De Jesus, o Senhor da glória. E a árvore da ciência demonstra dos potenciais de Deus, do atributo exclusivo. Só Deus tem direito de saber o bem e o mal. Agora todos sabem porque a sequela ficou. Mas vamos analisando bem. Agora Deus questionou com o Filho, com Cristo: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem transgrediu a doutrina da lei da inocência e passou a receber a consciência. E o pecado foi de tal maneira que, para fosse resolvido, era necessário que houvesse a intervenção do Cordeiro. Se os irmãos lerem no Apocalipse 13:8, parte B do versículo, diz a palavra que Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo.
Desde o tempo que Adão pecou, alguém às vezes responde assim: qual o derramamento de sangue primeiro que houve sobre a terra? Não, o primeiro derramamento de sangue não foi o sangue de Abel. A Bíblia não está referindo. O primeiro derramamento de sangue é esse que a irmã leu aí. Ele está ligado no Hebreus capítulo 9, 22. E sem derramamento de sangue não há remissão. É o propósito de Deus, não é referir uma coisa, estou referindo outra, estou referindo a tradução, para que cheguemos aonde lemos. Como veio infiltrando o pecado, mas a graça veio superando de uma maneira toda especial. Aí para que o homem não estenda a mão e coma do fruto da árvore da vida, que é a palavra espiritual, ela não pode ser material. A palavra de Deus, no sentido normal, a palavra natural, ela não pode se misturar com o sobrenatural. Nós sabemos disso, não é mesmo? Por exemplo, a bênção de Deus pela medicina é uma bênção natural. Mas existem curas que a medicina não consegue, então entra o processo sobrenatural, de separado uma coisa da outra. Aí Deus questionou com seu filho Jesus, que o homem seria igual a Deus, mas em parte, sabendo o bem e o mal. Só que a questão da salvação estava resolvida. Tinha resolvido. Aquela questão, melhor dizer, a questão da salvação estava resolvido. Tinha resolvido porque naquele período, dentro do Jardim do Éden, houve a presença do sangue, símbolo do sangue de Cristo no momento, na época, mas estava valendo. Então o casal foi perdoado. Os irmãos sabem que a estratégia do mal é perigosa. O inimigo ensinou o casal a pecar, e ensinou também a vestir. De uma maneira que nunca mais eles tornariam para Deus. Porque foram vestidos com folha de figo, Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7. E árvores, irmãos, da maneira que o homem estava, a situação que o homem caiu, só tinha um único meio de salvação, era o sangue de Cristo, mediante a incomparável misericórdia de Deus. Mas árvores não produzem sangue. Então o adversário falou: fica aí no pecado e não mais se volta para Deus. Só que Deus, como eu estou referindo, quando a pessoa quebra a aliança, Deus não quebra o plano. Glória a Deus. Aleluia. Por que Deus não quebra o plano? Porque o plano de Deus é com juramento. Nenhum de nós devemos jurar, porque não podemos cumprir. E pecamos se jurarmos. Mas Deus, Ele pode, porque Ele pode cumprir aquilo que Ele falou. Realmente Ele jurou que Ele criaria um povo, beneficiaria um povo para a sua glória. E foi com juramento. Glória a Deus. Foi o juramento. Então ele não quebra. Essa é a razão pela qual houve o primeiro derramamento de sangue lá no Jardim do Éden. Houve a demonstração de salvação. E por fim, Eva, nós vemos o testemunho de Eva como salva. Adão depois, mas vemos também pela geração. E ela teve o primeiro filho chamado Caim, e ela já era profetisa. Por isso nós temos que examinar a Bíblia com cuidado. Por que ela era profetisa? Porque ela expressou assim, aqui no capítulo 4. Primeiro ela expressou: adquirir do Senhor um varão, um filho. Isso é profecia de salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles tinham destituído Adão ignorante, escondeu da presença de Deus ignorantemente, mas agora o casal restituído,
E sendo eles restituídos, eles eram frutíferos. Vocês estão compreendendo ou não? Glória a Deus. Dá para compreender bem? O casal foi salvo? Nós temos que ter boa informação, irmão, não somente os testemunhos do Antigo e Novo Testamento sobre salvação, mas dentro de nós testemunha disto. O testemunho da salvação está dentro de nós. Devido que o fruto do Espírito de mansidão, de controle, de paciência, de testemunha, de boa união, de boa convicção. Então, isso é testemunho de salvo. Pessoa que dá o testemunho que ela é salva e ela é cheia do Espírito de Deus. Aleluia! Através das boas atitudes. Biblicamente falando. Então, o casal é salvo. E, por fim, Eva deu à luz a Sete e pôs o nome em lugar de Abel, no caso. Então, o título de Abel era Sete. Os irmãos sabem que a salvação, ela tem uma ligação direta com a diretoria divina. Aleluia! Está compreendendo? Eis que eu estou convosco todos, ligação direta. E virei eu para ele, e nele ou nela farei morada. 14 do Evangelho de João, versículo 23. A irmã pode ler para nós. Depois vamos entrar nesse assunto tão importante da palavra do Senhor, nosso amado Deus. A epístola, o Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 23. Glorificado é o nome do Senhor da glória. A ligação direta. A ligação é direta com o trono da graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Sim. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos dele Morada, ligação direta. Aleluia. É uma realidade. Nós precisamos. Às vezes a gente se encontra tão inferior, mas esse complexo de inferioridade não é bom. O melhor mesmo é estar estruturado na palavra, na fé, e crer naquele Deus que exercita a sua palavra com verdade. Virei eu para ele, e nele parei, para que todos nós temos revelações. Glória a Deus. Quantas vezes a irmã, nós passamos por um processo de pressão tão difícil, mas mediante aquele pensamento, já vem aquela certeza, a revelação, vai dar certo. Glória a Deus! Glória a Deus. Por causa da morada de Deus em nós, irmãos. Então, olhando no sentido de salvação, o casal foi salvo. Pode avaliar que Eva, o casal, considerou o derramamento do sangue. Por que considerou? Porque Eva e Adão, aqui destaca mais Eva, no sentido de recuperação. Mas Adão também, depois ele foi reconciliado. E eles ensinaram aos dois filhos que eles foram salvos mediante o sacrifício do Cordeiro. Aí veio a revelação, a ação direta de Deus a Eva. Alcancei do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, versículo 12, 3, 5, diz a palavra, que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluia, com a verdade, claro, não é o Senhor com leviandade, mas o Senhor com testemunho da obra de Deus pelo Espírito Santo. E ela recebeu aquela convicção plena. Aí já entra o período já da graça de Deus. E ela deu à luz a um filho, chamou o nome dele Sete. 7 é o número da perfeição, 7 é o número da plenitude, 7 é o todo referente a Deus, que não se divide com ninguém. Mas 7 deu à luz ao filho, já neto de Eva, neto de Adão, chamado Enos.
E o que aconteceu com Enos? Parte B do versículo 26. E este começou a invocar o nome do Senhor. O que significa invocar o nome do Senhor? Criar um ministério de reforma, de reconciliação. Glória a Deus. Vai expandindo e Deus vai trabalhando na vida e a obra vai crescendo. E vai se expandindo, porque quando a pessoa invoca o nome do Senhor, é rico na graça e o homem, então menos passou a ser beneficiados com a riqueza da graça. Aleluia! Dê uma olhada para nós aí, irmão. A irmã mesmo que está lendo, Romanos 10, verso 12. Os irmãos que olharam podem avaliar isto. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Romanos capítulo 10, versículo 12. Aleluia! Tão lindo a palavra de Deus. A doutrina, irmãos, ela conserva os salvos plenamente. Pode ler, irmão. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia! Compreenderam bem a parte, o complemento da palavra? Então Enos se enriqueceu da graça, encheu da graça, porque só se pode invocar o nome do Senhor atribuindo as boas obras, distribuindo o mantimento espiritual para cada pessoa, e aquele trabalho cresceu. Glória a Deus. Entre o pecado de Adão, a questão de resolver o pecado de Adão até o dilúvio, houve grande reforma e muitos salvos. Compreenderam? Por que muitos salvos? Porque a graça, o intuito da graça é salvar. Glória a Deus. E aqui, se os irmãos lerem no livro da geração, vai prosseguindo, vai gerando, e Adão gerou mais filhos, mais filhas. Diz a palavra de Deus, e continuou os nomes. E entre os nomes, aparece o nome de Jared, já no capítulo 5, dos versículos 12 e 13, na sequência tem as gerações, e aparece Jared, aparece Matusalém. Aí, naquele período de reforma, os nomes passaram a ser proféticos. Então, os salvos visavam o dilúvio. Beneficiados por isso, por quê? Quando o pai de Matusalém deu o nome de Matusalém, a palavra significa, quando esse for retirado, então virá. Virá o quê? O dilúvio. A reforma de salvo. Olha, é tão lindo a palavra do Senhor nosso amado Deus. E aqui no capítulo 5, no versículo 26, 27, 28, vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Olhe bem. Encontraram? Vai só até o capítulo 5 de Gênesis. Esse aqui é o ministério da salvação, é o ministério da reforma. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que a salvação é a doutrina mais fácil de se compreender. Já encontraram aí? Glorificado é o nome do Senhor. Pode ler, irmão, capítulo 5, versículos 23 até o 25. Depois iremos referente a isto. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusela 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusela, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Prossiga o último versículo sobre até chegar a Noé. E foram todos os dias de Metusela 979 anos, e morreu.
né? Parece na minha vida. Lameque, 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor Amaldiçoou. Agora, quando há arrependimento, a maldição desaparece. A pessoa volta a ser justificada. Então, Enoque viveu os dias que é conhecido como os dias do mês do ano. O ano tem 365 dias. Enoque viveu 365 anos, tirado do calendário do dia. O período do ano, melhor dizer, de um ano, a vida de Enoque. Só que Enoque aceitou a Cristo. Por que aceitou? Porque foi arrebatado. Glorificado é o nome dele, o Senhor da glória. O texto antes que não lemos também, já foi citado Matusalém. Matusalém, tem os nomes proféticos, significava retirada. Quando Enoque fosse retirado, quando Matusalém fosse retirado, e Lameque também, o pai de Noé, fosse retirado, diz no versículo 30, que Lameque viveu 777 anos. Então aquele ministério de reforma, entre o pecado de Adão e até a chegada do dilúvio, num período de mais ou menos 2000 anos, houve a reforma, houve a graça e houve muita salvação. É a oportunidade que Deus deu a eles. Mas quem iniciou o ministério? Enos. Está em Gênesis capítulo 4, 26. Enos começou a invocar o nome do Senhor da glória. E aquele modo de invocar era justamente a personificação da plena graça de Deus. Então houve o período da graça entre o pecado de Adão, foi resolvido até o dilúvio. Até o dilúvio. Então, antes que viesse o dilúvio, houve muita salvação. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Leia o trecho todo. Por isso que a graça, ela é assim. Ela funciona para nos beneficiar, desde que nós nos arrependemos do assunto. Aí veio o dilúvio. Mas os irmãos podem avaliar que é o nome de Noé. Noé, dado pelo pai chamado Lameque, ele disse: esse livrará o seu povo dos seus pecados por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Por que o Senhor amaldiçoou a terra? Amaldiçoou porque Adão pecou, foi a maldição que veio. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 17. O Senhor dizendo a Adão: maldita é a terra por causa de ti. Porém, a oportunidade para a salvação está sempre em pauta, em função, e não devemos nós rejeitarmos de maneira nenhuma. Então, houve a etapa da graça. Qual foi a primeira etapa que houve depois do pecado de Adão? Porque, irmão, nós segurando a palavra nos segurando, automaticamente nós temos campo de crescimento muito longo, muito vasto, muito amplo. Etapa da salvação de graça, entre o pecado de Adão e a chegada do dilúvio, promovido pela reforma por um homem chamado Enos, neto de Adão. E aí já continuou o processo da salvação. Porém, entre o tempo de Noé e o povo já foi rejeitando a oportunidade. Quando Noé começou a pregoar, já foi outra geração. E a outra geração já não deu ouvidos ao ministério da reconciliação. Não é assim que o povo anda na Bíblia? Quem conhece um pouco de história de Israel sabe que quando Israel saiu do Egito, a primeira geração entrou na terra prometida? Não, morreu no deserto. E a segunda geração entrou na terra prometida. Só que a segunda geração
já não conhecia mais a Deus. Já partiu para outros deuses, já se espalhou de uma maneira toda terrível. E o ser humano é assim, só que Deus está sempre chamando a pessoa para que ela viva, receba a palavra e viva bem. Aí passou aquele processo da geração do dilúvio, ou seja, de Adão ao dilúvio, onde teve bastante... teve o quê? Houve o quê lá? Houve o quê, irmãos? Pode falar salvação, pode, porque ela é de potência. Salvação, glorificado é o nome do Senhor. É o eixo da segurança. É a plena convicção de servir a Deus e perseverar servindo a Ele. A salvação. Passou o período do dilúvio. Então já houve a primeira etapa da graça. Pelo ministério de quem? Enos. E todos que receberam a palavra foram salvos. Houve profecia, houve prevenção de profecia, como eu estou referindo, Matusalém, que significa quando esse for retirar, ou for retirado, então virá. Virá o quê? Veio o dilúvio. Aí veio a profecia de Lameque, o pai de Noé. Também a profecia de Jared, o pai de Enoque. E assim continuou esta graça, sempre de graça. Aí o pecado já não reinava. Sobre os que achavam que estava na graça, porque aquele primeiro período da graça já não foi uma ordenança segundo Deus entregou a Adão quando ele estava indo no processo da inocência. Ali a graça continuou e o pecado não reinou. Por que o pecado não reinou? Porque a graça, ela não nos traz lei condicional. A graça nos traz misericórdia, acordo pleno. É a bondade de Deus que está sobre nós. Aí veio o dilúvio. Pode louvar o Senhor se não quiserem. Por isso que é boa a palavra. Veio o dilúvio. Depois do dilúvio, Noé sai do dilúvio, sai da arca e começa a povoar a terra. E o povo se corrompe novamente. Lá na Torre de Babel, confunde os nomes das coisas para que o nome de Deus fosse confundido também. Só que, mediante aquele processo de corrupção, o que aconteceu novamente? Deus renovou a graça através do ministério de quem? Abraão. Os irmãos se lembram que nós tivemos o comentário da sétima promessa no capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 e 2. Lembram? Isto, a sétima promessa de em Abraão, seria benditos todas as famílias da terra. E os que são da fé são abençoados com o crente plenamente de graça. Agora analise bem. No período abraâmico, foi onde formou a nação hebraica, debaixo da graça. Também é o segundo período da graça. Foi a época em que o Senhor instituiu Abraão como pai da fé. A fé, ela nos isenta de qualquer tipo de ordenanças, como já disse, no sentido original, significa a lei condicional, ordenança condicional, colocar uma condição, era a aliança da fé. Então é a chance que Deus dá para a salvação. E quando Deus falou com Abraão, tanto a época em que Enos fundou o ministério, não existia lei, existia a plena função da graça de Deus. E o povo ia sendo salvo simplesmente porque ouviam a palavra, davam crédito e progrediam e eram salvos. Por isso, depois veio o ministério de Abraão, é a segunda etapa da graça. A segunda etapa da graça, o ministério de Deus em Abraão. Primeiro foi de 7 até do ministério de 7 até chegar o dilúvio.
Mas os que receberam a palavra foram justificados. Aí aparece a segunda etapa dada de Deus a Abraão, da época de Abraão até Israel, como nação, chegar no Monte Sinai. Estão compreendendo? Deus sempre facilitando. Depois veio a lei porque o povo ignorou a graça. Olha o perigo de ignorarmos a graça e criarmos ideias próprias e entrarmos num beco praticamente sem saída. Ele não é sem saída porque quando a pessoa se arrepende, a saída está presente ali. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aí continuou o período que não era graça, era justificação por obras, mas não funcionou. Dê uma olhada aí, irmã, em Hebreus 7, verso 19. Ainda estamos já dentro do período da palavra de Deus. Uma coisa linda e maravilhosa é a palavra de Deus. A epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 19. Glorificado é o nome dele. O ensinamento é o verdadeiro ministério de cura divina. Jesus pregava assim, e os que criam depois da pregação, ele orava e os enfermos eram curados. Aleluia, glória a Deus. Encontraram? A epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 19. Quem é essa melhor esperança? É a terceira etapa da graça. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. A terceira e a única e a eterna etapa da graça de Deus que alcança desde gentios até judeus, desde os gentios até os gregos, que vão recebendo a palavra, vão se posicionando e sendo beneficiados nesse ministério maravilhoso. Por isso, quando se refere, irmãos, a pergunta, qual a doutrina mais fácil de se compreender e viver, é exatamente a doutrina da salvação. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. A lei não aperfeiçoou. Por que não? Porque o ser humano é fraco, é frágil, é falho. Ele não precisa de regras impossíveis de cumprir. Ele precisa de misericórdia. Acordo, glorificado é o nome do Senhor da glória. E nesse acordo é que adoraremos os nossos pendões da salvação. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É linda a palavra. Jesus, ele pede esse acordo. Sabe o que significa acordo? É uma palavra que vem de duas frases. Ela vem de miséria para acordo. É a palavra misericórdia. É o mesmo que acordo. Ela vem de miséria para acordo. Às vezes a pessoa cai em estado de calamidade, estado espiritualmente falando, estado de miséria, de uma maneira terrível. Porém, a pessoa se arrepende e chega perante a Cristo, então ele entra imediatamente em acordo com a pessoa, e aquele arrependido, ele passa a carregar aquele ex-miserável dentro do coração dele, porque ele está dentro desse acordo maravilhoso que ele nos deu no tempo da graça. E por isso a porta da salvação, ela é facilitada. Alguém poderá dizer assim, mas Jesus disse que a porta é estreita. O mundo normal, o mundo natural, é difícil unir. O mundo natural é difícil perdoar. O mundo natural praticamente não há humildade. E quanto à humildade, é no conceito pessoal. Porque perdoar é estreito somente quem está no Espírito de Deus. Só quem está no Espírito Santo.
Então o mundo se perde por causa das oposições e falta de arrependimento. Por isso que a porta é estreita. É estreita porque para ser humilde, é necessário que se opõe contra o mundo. A humildade é a virtude vindo do céu. É fruto do Espírito. E é estreito porque o mundo não recebe a menos que se aceitam a Cristo, Jesus, o Senhor da glória. É estreito porque ser manso, é estreito porque é fruto do Espírito Santo. Por esse motivo que a porta é estreita. Está compreendendo bem? Ser humilde, convivente com a misericórdia, somente se estiver na virtude do Espírito Santo, porque é estreito, a menos que a pessoa se arrependa de uma maneira toda especial. Agora, a palavra de Deus em Cristo Jesus, referente à porta estreita, está referindo portadores de frutos. Frutos do Espírito Santo. Ser manso está na porta estreita. Ser humilde, porta estreita. Ser paciente, porta estreita. Possuir uma fé que não se mistura com outros tipos de fé, porta estreita. Está compreendendo bem? Ser temperante e controlado, porta estreita. Estou citando Gálatas capítulo 5, verso 22. Porta estreita, nesse sentido. Ser paciente, convivente com a vinda de Cristo, só as pessoas que estão no fruto do Espírito, porque é estreito pelo seguinte, porque no sentido comum, a palavra de Deus, ela não se desvia do seu, não se mistura, melhor dizer, com o sentido comum. Ela é específica, é especial em tudo. E esse tempo, Jesus trouxe para nós de graça, trazendo o acordo, porque o acordo, a última etapa da graça é esta. E os perseverantes sabem muito bem as nossas atitudes, ou as atitudes que devemos tomar. Por quê? Por que devemos perdoar nessa terceira e eterna etapa da graça? Para não desvincular o sangue de Jesus das nossas vidas. É sustentado pelo sangue de Jesus, o Senhor da glória, derramado uma vez por toda, lá na cruz do Calvário, e nos trouxe a palavra da reconciliação. E é o sacrifício que Deus mais pede nessa terceira etapa, é o sacrifício de... Lê para nós aí, irmão, 12, verso 7 de Mateus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, da glória. Isso é muito importante, irmãos. Chegará um tempo que nós iremos julgar quem? O mundo. E a preparação é agora. Iremos julgar também os anjos que caíram. E como julgaremos se não tivermos conhecimento de causas dentro da plena verdade que ela traz? É Mateus 12, verso 7, você não encontrou? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. É lindo a palavra. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Olha como a salvação ficou fácil. Existem leis, acerca de 613 regras da lei, para cumprir, para que a pessoa fosse justificada. Agora, Jesus nos isentou. Oh, aleluia! E ele diz, se soubesse o que ele estava reprimindo, os tradicionais da lei, que consideravam o sábado acima de uma pessoa. Mas o que Deus mais considera é o homem, porque é o homem, é a pessoa, é a mulher, porque é a imagem e semelhança dele. Glorificado é o nome dele. Aí o Senhor disse na defesa da fé, contra os fariseus que o criticavam sobre colher e comer no sábado. E ele disse, olha, eu não coloquei neles nenhuma lei que eu possa requerer isto. Eu propus para eles, pelo Espírito Santo, dei o Espírito perdoador, que é o Espírito da misericórdia.
Deus é misericórdia, Ele pede acordo, cada momento. Acordo quero e não sacrifício. Não condenareis alguém que eu não propus uma regra a cumprir. Então, a salvação ficou de graça e é fácil por quê? Porque Ele nos isentou de guarda de regras. E por nós podíamos até guardar as regras, porque elas ainda vão serem ainda renovadas. Na época do milênio, todas as nações vão festejar o sábado, vão festejar a lua nova, vão festejar as cabanas lá em Jerusalém. Mas por que esse processo Deus não impôs agora? Porque a salvação, para garantir a própria palavra de Deus, a promessa de Deus com o juramento, ela é prática. Salvação é de graça. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Não nos impôs algo referente a cumprimentos da lei. A não ser a misericórdia, porque a misericórdia ela está ligada com o amor. Nós já vamos terminando, estamos na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda ver no capítulo 13 aos Romanos, versículos 8 ao 10. Encerraremos esse trabalho tão lindo na palavra de Deus. Jesus, irmãos, ele olhe bem. A irmã encontrou? Isto é no... Amém, já sei. Versículo? Aos Romanos, capítulo 10 e versículo 13. Capítulo 13 e versículos 8 ao 10. Glorificado, exaltado, Romanos 13, versículos 8 ao 10. Então, vemos que as Escrituras em nossas vidas é o que nos leva ao centro da comunhão com Deus. Encontrou? Só que o cumprimento da lei é o amor. Está compreendendo? E amar não é apenas algo artificial dito ou predito. Amar é fruto do Espírito, que vem lá de cima. É o desejo ardente. É aquela doutrina que inicia de dentro para fora. Amar é fruto do Espírito, é testemunho do Espírito Santo e é a maneira de cumprirmos a lei de Deus de forma moral. E conceito moral. Então estamos seguros do efeito da salvação. Os irmãos compreenderam? Amém. Nós temos que ter muito cuidado com, às vezes, pessoas que se emocionam e põem tanto obstáculo na pessoa para que ela faça isso, faça aquilo, não. Firme nesta palavra. A palavra de Deus, ela nos santificou. Ela está lá no passado. Ela nos consagrou, aleluia, através do sangue de Cristo. Ela nos santificou através da oração sacerdotal de Cristo. Glorificado é o nome do Senhor. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. E os que recebem a boa palavra de Deus, a Bíblia diz que até trabalha menos e produz mais. Que maravilha! É como relacionamento de casal, relacionamento na igreja. É ótimo. O amor, a misericórdia, ela isenta de... Não tem brecha para que o inimigo contrate pessoas dentro da igreja, um para prejudicar o outro. Não! O amor é edificante, glorificado é o nome do Senhor.
Que Deus continue abençoando, como tem nos abençoado, e apresentar as ofertas a Deus aí, já vamos já finalizando. Isso. Mas havendo lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. O juiz vai vir. Os anjos vão voltar para o juízo. E nós aqui vamos julgar. Até tem um ponto. Compreendeu? Compreendeu? Eles não estão lá presos para sempre. Eles estão presos até o dia. E esse julgamento será feito por quem? Se nós olharmos, já terminando, está certo, tem uns 5 minutos aqui. Hã? Não, aí o juiz de Deus, o mundo invisível, não pertence a nós. Aí já, mas nós vamos julgar eles. Qual é a base de julgamento com os anjos? Por que os anjos pecaram? Nós temos a palavra de aplicar o tempo de julgamento? Temos, porque os anjos cometeram o pecado mais eminente de todos os pecados, soberba. E todos aprendam que a palavra é objetiva. Está compreendendo? Soberba. É a terceira instância. Viu, desejou, praticou. Viu, recuou, cortou o mal. Está compreendendo? Viu, desejou, rejeitou, o mal cortou. Então não entrou a soberba. A terceira instância do pecado é a soberba. E é essa palavra que nós iremos julgar os anjos, que está na Bíblia. Isaías 12, tá bom? Que Deus continua nos abençoando. É bom que surjam questionários, surjam perguntas, para que nós possamos ser bem informados nesta época da... Qual é a etapa da graça que estamos agora? A terceira e a última etapa, a eterna etapa, a eterna aliança, que o Senhor nos leva daqui para a eternidade. Quando esse mundo terminar nesta agitação, entraremos para o mundo sem fim. Glorificado é o nome do Senhor. Termina o fim do mundo e entraremos para o mundo. Digam, quando terminarmos a etapa deste mundo, entraremos para o mundo, chegaremos ao fim do mundo e entraremos para o mundo sem fim. Glorificado é o nome do Senhor. Fica de pé, irmão. Fica de pé com a sua oferta. A sua oferta que... Aí nós tivemos um comentário, irmã Nilza, que o povo de Deus tem alegria até na hora de ofertar. Eita maravilha! Falou na oferta, a alegria está presente. Falou em salvação, a alegria está presente. Quem traz alegria. Diz Deus nos colocar dignos, irmãos, de ofertar a sua obra. Isso é uma grande alegria. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, que o Senhor tem se preparado, Senhor, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, na virtude da tua palavra, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Deposita as ofertas nas salas. Tem alguém disponível para passar os envelopes? Hoje acho que o envelope da RBD, não é? Já está aqui. Opera aí, irmão. Passo, pegue, por favor, por amor. Pegue por graça, pegue porque gosta de amar a Deus, ama a Deus porque Ele nos amou primeiro, nos amou primeiro, justamente a instrução do Epístola de João, e Paulo também fala, Jesus fala, João expressou que Deus amou o mundo de tal maneira, amou primeiro, que deu seu Filho para que os que nele creem não morram, mas tenham vida eterna em Cristo. Crê, ouvir, crê na palavra. E depois o cristão se torna uma doutrina decente, porque o Espírito Santo vai ensinando. É uma coisa linda na palavra.
Deus continua vos abençoando nesta manhã. Acho que a outra ainda vem ainda, né, irmãos? Ou não? A irmã Neuza tem a palavra? Vamos apresentar a serva de Deus. A nossa vida tem história desde o casamento, hein? Desde a mocidade do Zeca. Como tem, né? Maravilha. Deus abençoe o pastor Manuel, né? Nesta campanha poderosa. Que o Senhor Jesus continue usando o servo do Senhor muito mais, né? Já tem usado e vai continuar usando muito mais. Glória a Deus. Vou dar assim, um aviso. À noite, irmãos, vai estar a nossa irmã Francisca aqui no culto da Fundação Reviver, pregando a palavra do Senhor e orando em favor de toda a igreja, vindo ali da região de Arthur Alvim. E os demais avisos a gente vai dando durante a semana. O irmão vai continuar, né? Amém, pode continuar. Então, o nosso irmão pastor Manuel continua nessa campanha poderosa. Venham, não perca. Eu gostaria muito de estar aqui todas as quartas, mas infelizmente eu não posso, né? Hoje o Senhor preparou para mim estar aqui e eu agradeço o Senhor Jesus por tudo. Deus abençoe a todos. Volta a palavra para o nosso pastor. Amém. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Mas antes eu quero perguntar se tem pessoas que afastaram do Evangelho, pessoas afastadas, tem conosco, sentido de reconciliar com Cristo. A graça é tão importante, não é? E ela não rejeita as pessoas que se arrependem. Jesus começou o ministério pedindo arrependimento e expirou lá na cruz, perdoando. Eita maravilha! Assim foi. Tem alguém, ou pessoas que não é crente estão conosco, tem alguém também, porventura, aceitar a Cristo? Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu. As etapas da graça de Deus que não nos deixa perecer, não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra da lei do pecado. Vamos agradecer a Deus, como de sempre. Se os irmãos quiserem, as irmãs receber unção com azeite, venham, você prudente, como de sempre. Apresente o nosso Brasil, apresente as nações, e tem uma nação que Deus manda apresentar indispensavelmente em qualquer circunstância. Qual é a nação que Deus prometeu abençoar os que apresentam aquela nação, abençoar a nós e a nossa família? Como se chama aquela nação? É preciso que entendamos bem isso e levemos a sério, porque é mandamento com promessa e com juramento. Senhor, nosso amado Deus, estamos, Senhor, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso nesta manhã. Senhor, não só nesta manhã, mas nessa época tão maravilhosa, apresentando a nação de Israel e outras nações também, Deus Senhor da glória, na virtude da tua palavra, santa e gloriosa, e permanece, ó Deus, para sempre, cada família, repreendendo, meu Deus, meu Pai, as enfermidades, as dúvidas também, Deus Senhor da glória, assim por diante as parcialidades, e dando, Senhor, a tua graça, com o teu poder divino, santo e glorioso, e permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, diga amém. A paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus. Quem quiser receber unção com a gente, vem. Na outra quarta, querendo Deus, estaremos juntos para cada vez mais glorificar o nome de Cristo aqui na terra, não é? Aleluia, e glorificado é o nome dele. Ó Senhor da glória, você é o Senhor, muita sua família, Deus de bom, que é assim. Amém. Tua graça divina, Senhor, já apresentei toda a família. Tua graça divina, Senhor, todo o seu poder, no Espírito Santo, na virtude do Senhor, Santo, glorioso, Santo, permanece, Senhor, toda a sua família. Só tua graça divina, Senhor. E aí, fugiu?